Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui com mais um depoimento ligado às atividades comemorativas dos 50 anos de reconhecimento do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP pela CAPES. E nosso convidado na tarde de hoje é o professor Eduardo Donizetti Girotto, coordenador do Laboratório de Ensino de Geografia aqui no departamento. O professor Girotto completa 5 anos de credenciamento no PPGH, programa no qual, além de ministrar disciplinas e realizar pesquisas ligadas à política educacional, ciência de dados e cartografia, com ênfase na disciplina Saberes Docentes, ensino de geografia e formação de professores, tem orientado pesquisas de mestrado e doutorado, principalmente na linha Geografia, Educação e Ensino. Então, vou passar a palavra para a doutoranda Elisa Verdi, quem fará a pergunta ao professor Girotto. Professor Girotto, o que você gostaria de dizer sobre a sua experiência como professor, orientador e pesquisador do PPGH? Boa tarde, é um prazer. Queria agradecer o convite para estar aqui fazendo esse depoimento. Talvez, antes de falar da minha experiência como professor, orientador, pesquisador do PPGH, eu vou falar também da minha experiência como aluno do PPGH. Eu fui aluno de mestrado, doutorado do PPGH, num contexto no qual eu atuava como professor de educação básica, e foi muito interessante desenvolver pesquisa nesse departamento, que sempre foi minha casa, nessa temática de ensino de geografia, que é uma temática que tem um espaço acadêmico curricular muito importante também no PPGH. A gente tem uma história muito importante da formação do Departamento de Geografia vinculado à formação de professores, vinculado às discussões sobre pesquisa educacional, sobre pesquisa na área de currículo, a própria história, por exemplo, vinculada ao professor Haroldo de Azevedo, que teve uma militância muito importante na formação dos primeiros currículos da educação básica no estado de São Paulo, ainda na década de 40, né? Vinculado também à produção de materiais didáticos e às discussões que embasaram as primeiras formatações dos currículos da educação básica, assim como nós tivemos na década de 70 e 80 a participação ativa do Departamento de Geografia, dos pesquisadores e pesquisadoras do Departamento de Geografia, de mudanças curriculares importantes na rede estadual, como talvez a mais conhecida delas, a proposta da SEMP, de 1988, que contou com a assessoria, por exemplo, do professor Arioval, da participação da professora Ana Fani, do professor Gil Sodero de Toledo, mostrando que, de fato, os debates sobre formação de professores, ensino de geografia e educação têm um espaço importante no Departamento de Geografia, o que não é o caso quando a gente olha de forma geral para o lugar que o ensino, a formação de professores e as pesquisas nesse campo têm nos diferentes programas de pós-graduação. A gente pode dizer que nesses 50 anos nós estamos comemorando, o Departamento de Geografia tem cumprido um papel fundamental no fortalecimento deste campo de pesquisa, de apresentar um conjunto importante de pesquisadores e pesquisadoras, tanto aqueles que consolidaram o campo como os mais novos, e aí de alguma maneira me enquadro nessa nova leva de pesquisadores nesse campo. E eu tive a oportunidade, então, de fazer o mestrado, doutorado, atuando como professor de educação básica e fazendo parte dessas pesquisas no campo do ensino de geografia. Eu ingressei no departamento em 2015 como professor, concurso público que ocorreu no comecinho de 2015. Ingressei no dia 11 de setembro de 2015, eu brinco, né, que ingressei numa data bastante sintomática no dia 11 de setembro, e um pouco depois de 3, 4 meses, ingressei no programa de pós-graduação. Acho que isso já conta já conta sobre este programa. Os novos pesquisadores dificilmente ingressam em programas de pós-graduação nas universidades que prestam concurso. Precisam passar por um conjunto grande de avaliações periódicas, 2, 3 anos, precisam ter um nível de produtividade lá no alto, e há uma compreensão no Departamento de Geografia do PPGH de que todo professor do departamento é também um professor da graduação e da pós-graduação. E isso trouxe, na minha perspectiva, um reconhecimento dessa indissociabilidade entre graduação e pós-graduação, que acho que garante o entendimento de que aquilo que eu pesquiso na pós-graduação e aquilo que eu articulo como professor na graduação estão diretamente vinculados, não podem ser pensados como dois caminhos diferentes. Então, isso é uma marca que me senti extremamente acolhido desde o início, desde o momento que eu pude propor a disciplina, que é uma disciplina que ela é decorrente da minha tese de doutorado, e tenta fazer uma articulação entre
as pesquisas no campo da pedagogia que trabalham com os debates sobre quais são os saberes docentes e principalmente os saberes que os professores produzem no contexto profissional e como esses saberes podem ter implicações no processo de formação de professores de geografia, reconhecendo principalmente não apenas a geografia como uma disciplina escolar, mas reconhecendo que existe uma dimensão espacial do contexto profissional da prática docente. Ou seja, quando a gente pensa a escola, a gente também precisa pensar a escola enquanto parte de uma dinâmica social mais ampliada e que tem na expressão espacial uma dimensão importante também. Então, desde 2015, desde 2016, eu tenho atuado no programa de pós-graduação. Eu tenho tentado adotar uma orientação que é uma orientação um pouco mais abrangente, no sentido de não definir a priori quais são os temas que oriento ou não oriento. Então, esses meus primeiros 10 orientandos, tanto de mestrado como doutorado, hoje eu tenho 10 orientandos, sendo 2 de doutorado, 3 de doutorado e 7 de mestrado, eles trabalham com os temas os mais diferentes possíveis, né. E por que isso? Porque uma das coisas que eu percebi, por conta da minha própria experiência como professor de educação básica, é que muitas vezes a pós-graduação ela se torna uma fronteira fechada para aqueles que vêm da escola pública e querem ingressar na pós-graduação, principalmente professores, que têm uma carga de trabalho muito grande, que têm uma dificuldade de liberação de horário, que não são incentivados para a formação continuada, e a pós-graduação na universidade pública significa uma das poucas oportunidades de formação continuada. Uma das coisas que eu tenho percebido, e que a gente tem conversado muito no núcleo de ensino, na linha de ensino, é que é preciso primeiro entender quais são as temáticas que esses professores e professoras têm trazido do chão da escola. Quais são os temas que eles querem investigar? Quais são as perspectivas que têm surgido ali nas análises dos currículos, para pensar as políticas educacionais, para pensar os processos de ensino-aprendizagem? Então, o que chama atenção é que nesse primeiro conjunto de orientandos e orientandas que eu tenho, com os quais eu tenho trabalhado, as temáticas são as mais variadas, desde estudantes que têm trabalhado com a perspectiva de discutir a Lei 10.639 e seus impactos sobre o ensino de geografia. Então, tenho 2 orientandos que têm efetivamente trabalhado essa perspectiva de pensar como as temáticas vinculadas às populações de origem africana, como as temáticas vinculadas ao continente africano têm sido tratadas nos currículos e as possibilidades de repensar essas temáticas também, até estudantes que, por exemplo, têm analisado a relação entre o intérprete de Libras e o professor de geografia, né. Apesar de não ser uma temática da minha área, mas é muito interessante perceber que nós, da área de ensino, precisamos lidar com essas diferentes perspectivas que nos levam também ao tempo todo a um processo de formação continuada. Então, acho que de um lado é interessante perceber que hoje quase, fazer um levantamento rápido, 90% dos estudantes que têm feito a pós-graduação comigo no ensino de geografia são professores da rede pública ou privada de ensino com atuação constante, né, e aí quando eu chamo de atuação constante, esse é um limite, uma possibilidade, né, porque são estudantes que não têm tido a condição de se afastarem do trabalho, das atividades da escola para desenvolver a pós-graduação, e por isso precisam acumular uma carga bastante grande. Mas isso, ao mesmo tempo, é uma possibilidade, porque faz com que este processo de formação na universidade, atrelado à pesquisa, esse retorno à universidade, o retorno ao debate teórico-conceitual, modifique profundamente as suas práticas em sala de aula. E isso é um processo de retroalimentação importante. E isso também traz, aí voltando para a ideia inicial, um impacto sobre a graduação, porque na graduação eu sou professor de estágio. Então, essas experiências desses docentes que viram mestrandos e doutorandos que passam a fazer uma reflexão cada vez mais qualificada sobre sua prática na escola, rebate na maneira como nós entendemos a formação inicial de professores no estágio. Muitos desses professores depois se tornam orientadores de estágio, recebem os estudantes com uma outra qualidade, porque uma das grandes dificuldades que nós temos é fazer essa articulação entre a escola e os alunos que fazem estágio. E com esses professores que estão na pós-graduação, essa relação se torna mais fluida, porque eles reconhecem a importância, porque também vem nesses sujeitos essa indissociabilidade de pesquisa e ensino. Então, acho que essa é uma dimensão importante que eu queria ressaltar, de trazer isto como uma perspectiva que agrega essa articulação entre a graduação e a pós-graduação.
Mas esses professores e professoras só podem fazer a pós-graduação no Departamento de Geografia, porque também o Departamento de Geografia, o PPGH, trouxe uma perspectiva de pensar a relação entre pesquisa e ensino, dando muito mais uma ênfase na qualidade dos processos do que na quantidade. Muitos desses orientandos, inclusive, trazem elementos de que não conseguiram, por exemplo, ingressar ou ficar aos programas, porque exigiu-se deles uma quantidade absurda de artigos, de textos que eles precisavam publicar, que precisavam fazer, precisavam levar em consideração, sem levar em consideração que esses professores e professoras produzem conhecimentos a partir de outras formas que não necessariamente aquela que é a forma estabelecida para as contabilidades, para as métricas oficiais. São professores e professoras que produzem uma quantidade muito grande de materiais didáticos para os seus estudantes, são professores e professoras que fazem processo de formação continuada, que se dispõem, inclusive, a cursos de extensão no Departamento de Geografia para outros professores também. Então, essa compreensão, eu chamaria, né, de princípio que rege o PPGH, de uma ênfase na qualidade teórico-conceitual, na preocupação e no compromisso social do conhecimento produzido, nessa perspectiva de realmente reconhecer quem são os sujeitos que estão na pós-graduação, traz um impacto muito importante para que, na área de ensino, que a gente reconhece, ou seja, grande parte desses professores e professoras só podem estar na pós-graduação porque estão ali acolhidos dentro de uma perspectiva que não os obriga a fazer uma lógica de produção de conhecimento ou seja, que pouco dialoga com o seu cotidiano. Um outro exemplo da minha experiência é que, nos últimos anos, tem se verificado muito a disponibilização de disciplinas para os estudantes no período noturno. Isso é um elemento que possibilita, fundamentalmente, para os professores e professoras que fazem pesquisa na área de ensino estarem na pós-graduação. Este é um diferencial. Né? Essas disciplinas oferecidas a partir das 19 horas, ou mesmo começo das 18 horas, faz com que os professores estejam ali. E é interessante porque, se a gente fizer o levantamento, a gente vai encontrar que muitos professores e professoras também estão na área de urbana, também estão na área, né, de geopolítica, também estão na área de econômica, porque esses professores e professoras vão buscando as temáticas que estão diretamente vinculadas às suas áreas de interesse também. Então, esse é um dos primeiros aspectos que eu queria chamar a atenção para pensar essas temáticas também. Acho que uma outra dimensão que vale a pena ressaltar é, pensar esse papel, né, que o laboratório, o LEMAD, né, e os laboratórios cumprem no nosso programa, como um espaço de partilha, de construção de conhecimento, de estudo. É muito interessante como, inclusive nesse contexto da pandemia, a maior ausência sentida é a ausência dos laboratórios, né? Porque os laboratórios não são lugares apenas burocráticos, ao contrário, os nossos laboratórios têm uma vida de produção de conhecimento. Acho que quantas ideias, quantas dissertações e teses não surgiram nos cafezinhos dos laboratórios, não foram produzidas a partir daquele momento ali, né? Quantas crises dos meus orientandos e orientandas e crises do próprio orientador não foram resolvidas no café, no LEMAD. Então, esse papel que os laboratórios cumprem é um papel importante. E, de novo, eles são como um ponto nodal de articulação entre graduação e pós-graduação. Então, por exemplo, os grupos de estudo que acontecem no LEMAD, eles reúnem tanto os pós-graduandos como os graduandos. E ali é o momento de entender, de compreender essa articulação do que se produz no nível de mestrado e doutorado e que se produz no nível de iniciação científica, que articulações são possíveis de fazer. E esse espaço do laboratório tem um papel importantíssimo. Além de congregar os estudantes, congrega também os docentes, que eu acho que esse é um ponto importante. Né? A gente tem, cada laboratório reúne um grupo, um pool de professores que pode construir os seus seminários temáticos, pensar a troca pensar em seminários vinculados às suas áreas de pesquisa. No laboratório que hoje eu coordeno, estão também a professora Fernanda Padovelli, a professora Glória, a professora Valéria de Marco, a professora Paula Juliás, que acabou de entrar, a professora Maria Elisa Miranda, que durante muito tempo foi a coordenadora do laboratório, que faleceu há pouco, mas sempre foi um espaço, a professora Manuel Fernandes também está vinculada ao LEMAD, sempre foi um espaço de compreensão dessa articulação, de um lado,
entre graduação e pós-graduação, do outro, dessa articulação entre os docentes. Então, acho que é um outro destaque, né? E por que eu chamo a atenção? Porque nós não criamos, e isso eu não sei se para o bem ou para o mal, nós não criamos uma cultura dos grupos de pesquisa pelos grupos de pesquisa, né? Que eu acho que isso é um dos elementos, na minha tese, o que eu trabalhei muito foi quais foram os efeitos do produtivismo acadêmico sobre os departamentos. Eu estudei 2 departamentos de geografia, um que eu trabalhava em Francisco Beltrão e o outro que é o departamento de geografia. E uma das coisas que era mais marcante é como o produtivismo acadêmico, na perspectiva neoliberal, ele faz um movimento de gestão da escassez. E aí, eu produzir a gestão da escassez, ela joga os sujeitos contra os sujeitos. Então, ao invés de a gente pensar num projeto solidário de construção do conhecimento, a gente passa cada vez mais no processo de competição, de disputa. E a disputa, muitas vezes, por migalhas, que é representada em uma bolsa ou outra. Acho que essa cultura, isso foi um choque da minha experiência anterior para entrar no departamento de geografia, é não encontrar esta cultura da competição, mas muito mais essa cultura da solidariedade, essa cultura do acolhimento, essa cultura do entendimento de que a gente pode ter perspectivas teórico-metodológicas diferentes, perspectivas teórico-metodológicas que possam ler o mundo de maneira muito diversa, mas que isso não nos desabilita a construir o diálogo como pesquisadores e pesquisadoras de um mesmo programa de pós-graduação. Acho que existe uma unidade em torno do que nós fazemos na pós-graduação, do que nós fazemos no PPGH, e eu fico pensando que isso tem um pouco a ver com o peso da tradição, né? Uma vez, um dos professores, que foi meu professor, né, o professor Elvio, dizia que quando ele entrou no departamento de geografia, demorou muito tempo a entender que ele cruzava no corredor com o Ariovaldo, que ele cruzava no corredor com a Fanny, que ele cruzava no corredor com um monte de gente. Falava, isso aqui é muito... Eu não consigo entender o que é cruzar. E eu fico pensando que é um pouco isso que acontece com os novos que entram também no PPGH, no departamento de geografia. É cruzar com a história da geografia brasileira. É fazer parte de uma tradição, e aí não uma tradição no sentido negativo, daquilo que nos aprisiona, daquilo que não nos permite sair do mesmo ponto, mas da tradição daquilo que nos fundamenta, daquilo que alicerça. Então, quando eu sei que, de alguma maneira, e aí eu vou ser um pouco aqui exagerado, mas aquilo que eu faço no LEMAD é continuidade do trabalho do professor Haroldo Azevedo, isso tem um peso muito grande sobre a responsabilidade daquilo que nós fazemos, né? Então, esta perspectiva nos coloca a pensar esses grandes desafios do PPGH. Então, por isso, penso que se construiu essa unidade em torno do PPGH. E por isso penso que essas lógicas produtivas não produziram os efeitos tão fortes como em programas que, de alguma maneira, não têm essa ancoragem, ou seja, não tem essa tradição, não tem esse lastro histórico que nos coloca num ponto de dizer, olha, peraí, nós sabemos quem nós somos, nós sabemos qual é o papel que a geografia que o PPGH tem contribuído para pensar as perspectivas da geografia brasileira. Então, acho que isso é um ponto importante. Mas essa tradição, não nos impede de inovar, não nos impede de ser aberto aos novos, não nos impede de ser acolhedores, e aí por isso eu boto de novo essa ideia de que me senti extremamente acolhido ao ingressar no PPGH, e isso tem efeitos muito importantes também sobre a dinâmica que a gente vai construindo, né? Então, eu penso que, de forma geral, meu papel como orientador, pesquisador, professor, acho que vale a pena, né, destacar também esse papel como professor, que desde 2016 eu tenho ministrado essa disciplina, e é uma disciplina que contribui, tem trazido um debate importante, que é o debate sobre formação de professores. Acho que esse é uma questão importantíssima. Eu sempre penso, né, que a formação de professores foi muito concebida numa divisão entre teoria e prática, entre pesquisa e ensino. Acho que esse é um ponto importante a levar em consideração, que não é possível pensar a formação de professores desvinculada da pesquisa. Ou seja, pensar em formação de professores sem pesquisa é pensar em treinamento, é pensar em vulgarização da profissão.
e isso tem sido o alicerce dessa disciplina. Qual é o papel da pesquisa na formação inicial e continuada? E aí uma pesquisa que se faz tendo como contexto da prática profissional, que elaborações, que conhecimentos, que processos, que tomadas de consciência o professor desenvolve ao entender, por exemplo, que geografia ele produz. É interessante perceber que muitas vezes um professor ou uma professora abre o livro didático e não consegue identificar qual é a concepção teórica e metodológica que alicerça aquele livro didático. Quais são os fundamentos da geografia que está posta ali. Então, é muito interessante quando você retoma a epistemologia da geografia para dizer, olha, a maneira como esse determinado livro foi construído, ele se fundamenta numa perspectiva de geografia que está diretamente vinculada ao autor que a produziu. Mas é preciso identificar para que o professor e a professora também tenham essa capacidade de ele se entender como produtor de geografia, né? Mas isso se faz com uma apropriação fundamental da ciência geográfica. E isso é importante. Acho que durante os governos militares, o grande efeito que se produziu com a publicação das chamadas licenciaturas curtas foi exatamente essa compreensão de que a licenciatura em geografia não tem nada a ver com o bacharelado em geografia. E acho que esse é um outro ponto central, né, que o PPGH ajuda a reforçar. O Departamento de Geografia foi um dos únicos no país que manteve a ideia de que não é possível dissociar a docência de geografia da formação do geógrafo, seja ele acadêmico científico, seja ele geógrafo técnico profissional. Esse tripé entre docência, técnica e ciência é central na formação do professor, na graduação, e é central também na pós-graduação. Nós estamos formando professores que vão atuar como professores pesquisadores e técnicos nessa dimensão da pós-graduação também. Então, tem sido esse desafio do programa, das disciplinas que eu tenho lecionado, que é levar o debate sobre como essa unidade da ciência geográfica é uma unidade que nos permite fortalecer a formação de professores para reconhecer o professor efetivamente como um pesquisador. E aí, inclusive, a gente não precisar mais falar professor-pesquisador. Quando a gente falar professor, já está implicitamente concebida a ideia de que ele é um pesquisador, uma vez que é impossível ensinar sem pesquisar. Então, essa é uma dimensão importante também que a gente tem constituído no campo da disciplina. Interessante que nos 2 últimos anos, por conta da pandemia, nós tivemos uma novidade, e isso acho que demonstra um pouco a importância do trabalho que a gente tem feito, que é uma procura muito grande de estudantes de outros lugares do país para fazer a disciplina. Nesse primeiro semestre de 2021, eu tive quase 50 estudantes que entraram na disciplina, 30 conseguiram se matricular, os outros 20 fizeram como ouvinte, e pela primeira vez eram estudantes de todas as regiões do país. Então, era muito interessante dar aula, por exemplo, no dia que tinha chegado uma grande frente fria no país, que tinha alguém lá de Farroupilha, quase com todas as roupas possíveis, e alguém do Rio Grande do Norte morrendo de calor. Então, isso foi possível, e acho que isso é uma experiência interessante para pensar as inovações. Fiquei pensando que a partir, talvez, do próximo semestre letivo, seria muito interessante que a gente fizesse essa possibilidade de abrir para que estudantes do país inteiro pudessem assistir, mesmo de forma remota, as atividades, porque isso cria um tipo de vínculo e isso, de alguma maneira, fortalece o reconhecimento do PPGH em âmbito nacional. A importância do PPGH enquanto um núcleo importante de formação e de produção de conhecimento. Então, eu penso que, de maneira geral, essas são as principais contribuições, o que eu gostaria de fazer no meu depoimento, e dizer que muito daquilo que eu sou é resultado da minha atuação no PPGH, primeiro como aluno, depois como professor, como orientador e como pesquisador. E acho que, para mim, sempre vai ser uma grande honra poder continuar essa história, reconhecendo essa tradição, e, de vez em quando, poder inovar algumas coisas também nos processos. Mas é isso. Muito obrigado, Giroto. Foi um depoimento muito interessante, compacto, mas tocando bem os pontos que realmente chamam nossa atenção. E é interessante isso também. Eu tive uma experiência muito similar no ano passado, no segundo semestre, inclusive com alunos da USP,
que estavam fora do Brasil. Ou seja, essa dimensão que era uma coisa que nós não tínhamos nos enfrentado até agora, pelo menos para mim foi uma total novidade, mas era bem curioso isso que você está falando, tinha pessoas de diferentes lugares e estava todo mundo engajado no curso, fazendo perguntas e trabalhando pelo bem e pelo conhecimento, pela construção desse conhecimento que você fala. E também me tocou muito, que coincide comigo, meu pensamento da educação continuada e dessa sinergia que não é só que existe, ela é necessária entre graduação e pós-graduação. Então, agradeço muito seu depoimento e então vamos encerrar essa atividade aqui agora. Obrigado.